Olá, meu nome é Kathleen, sou médica, sou sanitarista, que é a minha especialidade em saúde pública, né? Tenho mestrado em saúde coletiva e tenho doutorado em medicina. Atualmente eu sou professora adjunta do curso de medicina no campus de Macaé, na área de saúde coletiva, e coordeno o Observatório de Saúde de Macaé, que faz parte de uma rede nacional de observatórios de saúde, de políticas de saúde. E também, atualmente, componho, junto com mais outros dois professores, a coordenação do grupo de trabalho da UFRJ Macaé no enfrentamento da Covid. Queria que você, por gentileza, esclarecesse para quem for assistir o vídeo pandemia e todos os outros conceitos que envolvem a pandemia, que é a coisa mais global, né? Que muito tem se falado, mas talvez grande parte da população não consiga entender esses degraus, assim, né? Tem uma pergunta que as pessoas querem entender: qual que é a diferença? Estão falando de epidemia, de surto, de pandemia, que afinal de contas, o que é isso? Que linguagem é essa? Do que nós estamos falando, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é assim, que a saúde costuma monitorar as causas de adoecimento das pessoas. Então, as causas de infecções, as doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, como infarto, como AVC, como acidente, e a gente monitora ao longo do ano. Então, a gente tem uma série histórica de muitos anos. Então, se você pegar, o Brasil já monitora isso, tem mais, bom, eu nem consigo dizer de quanto tempo faz, mas pelo menos, no mínimo, desde quando o SUS existe. Mas é claro que isso é anterior ao SUS, por exemplo, o acompanhamento da mortalidade, do que morrem as pessoas. Então a gente tem, como se a gente fosse falar assim, uma linha de base. Então eu sei quantos casos de tuberculose vão aparecer, eu tenho mais ou menos uma ideia de quantos casos vão aparecer numa comunidade, quantos casos que são esperados de hipertensão arterial, de diabetes, de hanseníase. Quando eu sei um número que é esperado de novos casos que vão aparecer naquele ano, isso chama de doença endêmica. Eu já sei que vão aparecer e eu tenho que me organizar para atender. Eu organizo serviços específicos para isso, equipes específicas, tratamentos específicos, porque eu já sei quando isso vai acontecer. Eu tenho mais ou menos uma ideia, eu faço uma programação das ações. Mas em algumas circunstâncias isso pode não ser exatamente desse jeito. Vamos pegar o exemplo do sarampo. São dois exemplos, o sarampo e a rubéola. Não sei se a gente tem ouvido falar que até recentemente a gente estava fazendo campanha, né, de vacinação de sarampo, porque começaram a aparecer surtos de sarampo. O que quer dizer surto de sarampo? Quer dizer que eu pego um bairro e eu identifico um caso de sarampo e de repente eu vou lá ver se tem outras pessoas e vou identificar que tem mais pessoas naquele bairro. Ou uma criança numa sala de aula, ela apresentou sarampo, foi no médico, o médico identificou que tinha sarampo, e aí você vai ver lá na sala de aula, na verdade, naquela escola tem várias crianças com sarampo. Alguém. Então, isso quer dizer que ali eu tenho um surto, um aparecimento de novos casos num número maior do que era esperado, só que localizado numa comunidade específica. Normalmente se existe estratégia de como a gente combate esses surtos para que ele não se espalhem para, por exemplo, se eu tenho uma escola com uma sala de aula que teve uma criança com sarampo, se eu não fizer uma intervenção ali e identificar todas as crianças, fazer isolamento, fazer o que é preciso, eu vou ter as famílias que essas crianças se comunicam em casa com possibilidade de ter sarampo e outras turmas que se contaminam por conta do contato no lanche, na circulação da escola. Então, o surto ele precisa ser enfrentado rapidamente como uma medida epidemiológica para você fazer com que isso seja contido e você não tenha um espalhamento. Quando eu espalho, por que a gente precisa fazer vacinação para sarampo? Porque eu tenho uma parte da população que tinha a abrangência e a cobertura que tem hoje. Então, essas pessoas são suscetíveis a pegar sarampo. Se eu não trato e não vacino essas pessoas, o sarampo vai se espalhar pela cidade inteira, pelo bairro inteiro, pelo país inteiro. E aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de epidemia, quando aparecem casos de uma doença que em números muito maior daquilo que era esperado para aquela época do ano, para aquele momento. Essa é uma da situação que então diferencia da questão de uma doença ser endêmica, né? Agora, o que é a epidemia? Então, a epidemia é justamente esse alastramento, onde eu tenho casos no Brasil inteiro.
Quando falaram assim, olha, o coronavírus agora é uma pandemia, o que isso quer dizer? Quer dizer que lá na China começou um surto em uma cidade, aí num bairro, e aí isso se expandiu para a cidade inteira, para as regiões no entorno, então deixou de ser um surto, e aí quando você teve pessoas que foram contaminadas naquela região e que viajaram para outros continentes, para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul, né? Aí você tem uma disseminação da doença para os continentes. E aí isso que chama pandemia, quando a doença é encontrada num número de casos muito maior do que era esperado, a partir de um foco inicial. Foi assim, por exemplo, a AIDS. Né? A AIDS você tinha alguns lugares que apareceram e depois você tem, hoje a AIDS é uma pandemia. Uma coisa que é importante todo mundo entender, né? Tem se falado muito da intervenção, como é que o Estado tem que fazer, o que é para fazer, o que não é para fazer. Isso é um debate muito importante na sociedade de hoje. Eu acho que para a gente entender um pouco como deveria ser o enfrentamento da epidemia, a gente poderia ir por partes, tá? Eu pensei, a gente poderia pensar o seguinte. Então, no momento em que eu tenho um foco fora do nosso país, em que eu tenho, por exemplo, um foco lá na China, e que eu estou aqui no Brasil e não tenho nenhum caso, e eu não tenho transmissão dentro do Brasil, entre os brasileiros, como é que a doença vai chegar aqui? Bom, a doença chega pelas pessoas que estiveram nesse lugar onde a infecção estava acontecendo, e elas adquiriram essa infecção pelo coronavírus naqueles lugares. Quando elas chegam de volta para o Brasil, a primeira questão que poderia ser pensada do ponto de vista do enfrentamento é pensando que se eu chego contaminado e vou para minha casa, eu vou contaminar todas as pessoas que eu encontrar, todas as pessoas que trabalham comigo, todas as pessoas no raio onde eu circulo. Toda a minha, que a gente chama de rede social. Então, meus amigos, meus parentes, meus colegas, as festas que eu for, o táxi que eu pegar, o ônibus que eu pegar. Então, eu vou contaminando o ambiente, porque a gente sabe que quando eu falo, as gotículas que saem da minha fala, da tosse, podem contaminar o ambiente, contaminar minhas mãos, e onde eu coloco a mão, tudo fica com a presença do vírus, esperando uma outra pessoa passar por ali. Então, o primeiro desafio de enfrentamento era ter produzido uma abordagem de todas as pessoas que estavam chegando no Brasil do exterior, para que elas pudessem ter sido avaliadas, e a primeira medida era essa medida nos portos e nos aeroportos, que era a medida de identificação das pessoas contaminadas, e também uma medida que, para quem não tivesse sintomático, podia estar num período que a gente fala sem sintomas. Então, que todo mundo que chegasse de fora deveria ter ficado em isolamento social por 15 dias até ter certeza que não tinha se contaminado no exterior. Então, essa foi uma primeira situação da entrada do vírus no Brasil, e foi um grande desafio era fazer esse enfrentamento da chegada, coisa que a gente não conseguiu fazer no Brasil, porque imediatamente após o início de tudo isso em outros países, a gente teve o Carnaval, e recebemos, além das pessoas do Brasil que estavam viajando, né, no exterior, vale a gente anotar que poucas pessoas, a classe social que vai para o exterior não é a classe social que está morando nas periferias, né? Então, foi trazida pelas pessoas que estavam de férias ou que estavam trabalhando, e as pessoas que vieram depois para o Carnaval, que vieram lá ao Carnaval. Então, essa primeira chegada, a gente não teve uma intervenção efetiva, e o vírus se espalhou, começando aí pelos bairros onde essas pessoas que vieram de fora moravam. Então, eu posso pegar exemplo de cidades como o Rio de Janeiro, que os primeiros bairros atingidos foram os bairros mais nobres da cidade, da Zona Sul, onde os casos começaram. Só depois as pessoas que trabalhavam nesses lugares e que tiveram contato com essas pessoas é que levaram os casos para as regiões mais afastadas, na periferia da cidade, em todos os bairros. Então, a disseminação do vírus, ela tem uma característica muito, muito difícil de lidar, que é o que a gente chama de transmissão comunitária.
O que é a transmissão comunitária? É quando essa pessoa, então, por exemplo, eu tô contaminada, aí eu vou no mercado. E lá no mercado eu converso com a pessoa do caixa, eu converso com a pessoa que está no balcão de frios, pessoa que está no balcão de carnes, pego em várias coisas, pego no carrinho, converso com todo mundo, estou ali perto de outras pessoas falando. Então, eu sou uma fonte de contaminação de várias pessoas. Então, quando eu faço isso, estou circulando num lugar como esse, como alguém contaminado, eu sou fonte do que a gente chama de transmissão comunitária. Eu transmito para mais. Eu sou potencialmente transmissora de várias pessoas, para várias pessoas. Isso é importante porque isso faz com que a gente. Qual que é o desafio em relação a isso, né? Como é que eu lido, então, com um tipo de transmissão que é tão rápida assim e tão capaz de atingir de forma grande um contingente cada vez maior de pessoas a partir do contato nesses espaços públicos? A primeira medida que foi tomada é diminuir as aglomerações. Fecha a festa, bar, boate, tudo, fecha tudo, cancela show. Só que nós não cancelamos o carnaval, né? Então, esse foi um ponto nevrálgico que eu acho que colocou o Brasil numa situação muito delicada. Para a gente falar mais da transmissão comunitária, vamos pegar o exemplo do supermercado. Se lá no supermercado eu tiver várias pessoas que são assintomáticas, mas que estão contaminadas, elas vão estar contaminando outras pessoas. E eu posso ter também as pessoas que estão trabalhando e podem estar contaminando outras pessoas. Então, o que a gente precisa fazer num supermercado? Qual que é o grande desafio? Primeiro, todo mundo que trabalha no supermercado precisa ser protegido, precisa estar com máscara, precisa estar com óculos. Tem vários mercados que adotaram uma barreira assim, de acrílico na frente do caixa, para que a pessoa só passa ali o dinheiro e o cartão. Isso é uma medida. Outra medida é construir o afastamento social dentro do mercado, que é limitar o número de pessoas que entra, a depender do tamanho do supermercado, e fazer a demarcação das filas. A outra coisa é que quem vai no supermercado precisa estar de máscara, porque ela não sabe se ela está contaminada ou não. Então, se ela estiver contaminada, ela vai estar contaminando o ambiente. Se ela tiver de máscara, fica só na máscara. Fala assim, mas a máscara não é efetiva, tal. Bom, a máscara, ela diminui bastante a possibilidade de eu infectar o ambiente. Isso a gente tem percebido, os lugares que adotaram máscara para toda a população têm tido um pouco mais de efetividade nas suas medidas. Então, um grande desafio é, nossa, como é que eu consigo trabalhar com quem está no comércio para organizar isso, para cuidar dos seus trabalhadores, e como é que eu consigo orientar as pessoas que estão circulando, que precisam comprar comida, para ir no mercado. Como é que eu conduzo? A gente tem observado, por exemplo, que de famílias que estão isoladas, que estão em quarentena, que as pessoas que estão indo no mercado são as pessoas da família que estão sendo contaminadas. Provavelmente porque os mercados ainda não tomaram uma medida adequada de como manejar isso. Também tem um detalhe de como é que a pessoa que vai, ela se conduz, como é que ela mexe com a compra, né? O que faz quando chega em casa. Então, eu preciso tomar um banho quando eu chego em casa, eu tenho que tirar aquela roupa toda, lavar o rosto, separar essa roupa para lavar. Então, você tem que ter um protocolo bem certinho, lavar todas as compras que chegarem, limpar o sapato, para eu não deixar o vírus entrar dentro de casa. Mas nesse trajeto, a pessoa pode estar exposta a várias fontes. Então, é um desafio também do enfrentamento do coronavírus, é que as pessoas se adaptarem a essa nova rotina. Quem está lavando, limpando a compra quando chega em casa, gente, é uma trabalheira. É uma trabalheira. Aquilo que era muito simples no mercado, chegar em casa, botar a compra, não sei o que, na geladeira, guardar no armário, já não dá mais para fazer. Então, isso gera um trabalho extra, né? Também tem todo aquele detalhe em casa, quem sai, quem não sai. Por exemplo, se eu tenho alguém doente, o que eu faço? O que eu separo de toalha? Eu separo o banheiro, eu separo o quarto? O que é o sintoma de piora? O que é o sintoma de melhora? Então, o confinamento dentro dos domicílios, como apoiar e trabalhar com quem está dentro do domicílio, né, é um grande desafio, porque quem está em casa não está acostumado com os procedimentos hospitalares, que é usar máscara, tirar a roupa sem se contaminar, lavar da melhor forma, qual o melhor produto para lavar o chão, qual o melhor produto para limpar
os alimentos que vem embalado em papelão, aquilo que vem embalado no plástico? Como é que eu faço isso? Então, muda totalmente a rotina. E é aquilo que a gente fazia comumente, olha, mandar uma comida para um amigo, ir na casa do amigo cantar o parabéns, cuidar daquela pessoa da família que é mais velha, tudo isso está colocado em suspense, tudo isso está em xeque. Então, aquilo que a gente sempre conheceu que era a expressão do nosso carinho para as pessoas que a gente gosta, do cuidado, está em xeque, está em suspeito. Na verdade, nesse momento agora, expressar carinho é expressar afastamento social, é se preocupar se eu não estou carregando, se eu não carrego a contaminação de um lugar para o outro. Né? Então, se eu tenho idosos, como é que eu faço? Na minha casa tem pessoas mais idosas que precisam de mim para cuidar. Então, isso movimentou toda uma cultura muito arraigada entre nós. E olha, eu tenho acompanhado várias pessoas que estão em casa, inclusive com gente doente, e não é fácil, é muito angustiante o tema assim, será que vou ficar grave? Será que eu vou morrer por causa disso? Será que se eu ficar doente eu vou conseguir uma vaga no hospital? Será que eu estou fazendo certo para não passar para o meu filho? Aí, às vezes, a pessoa que está doente é aquela pessoa que é responsável por fazer a dieta, a alimentação da família, a pessoa. Então, muitas pessoas não podem parar de trabalhar porque estão trabalhando em serviços essenciais e voltam para casa. Aí é o medo de voltar para casa e levar para a família. Tanto os profissionais de saúde, as pessoas que estão trabalhando em farmácia, que estão trabalhando em ônibus, estão trabalhando em mercado. Veja a complexidade social que a Codivírus coloca para a gente, né? O Covid, o Codivírus, toda hora eu falo isso. Coloca para a gente, é um grande desafio. Como é que a gente apoia quem está em casa? Como é que as pessoas se dão conta que tem que mudar tudo isso? Então, fazer o apoio e ter também um pouco de compreensão com quem está em casa, em situação que não está entendendo direito, precisa ter o espaço para tirar dúvida, para conversar, para falar. Então, esse é um grande desafio. Como é que eu apoio quem está em casa? Como é que eu apoio quem está trabalhando? Isso do ponto de vista que não é só do campo da saúde, mas essas são ações que utilizam conteúdos que a saúde produz sobre qual é a forma de contaminar, qual é a forma de transmitir, qual é a forma de cuidar, mas isso, na verdade, tem que ser uma ação social, porque, por exemplo, como é que eu vou pedir para uma pessoa que depende de um salário mínimo, não tem carteira assinada, ou tem um vínculo precário, para ela ficar em casa? Ela vai morrer de fome. Então, eu preciso ter uma política que permita que as pessoas fiquem em casa, mas seja possível ter água, ter gás, ter comida, ter o mínimo. Então, essa é uma situação que, se a gente não tem uma intervenção dos órgãos públicos de garantir a subsistência nesse momento, e aí vamos dizer assim, nós somos privilegiados, eu e você, nós temos emprego, nós estamos trabalhando numa universidade que está trabalhando em home office, mas quem não pode fazer isso? Então o Estado precisa se preocupar com isso. Ah, mas o Estado está passando a mão na cabeça. Não, o Estado está pensando no bem daquela família, mas no bem público, porque se eu tiver alguém daquela família contaminada e tendo que trabalhar, essa pessoa vai contaminar outras, e vice-versa. Essa família pode não estar contaminada, mas alguém da sua família vai trabalhar no lugar que tem alguém contaminado, ela vai ser contaminada. E aí é que começa a coisa a ficar complicada, porque a rapidez, a transmissão comunitária faz com que, rapidamente, de um foco pequeno, de uma pessoa, não sei se vocês se lembram daquele casamento que teve aí numa cidade do Brasil, em que foram infectados 500 pessoas de uma vez só. Isso é uma coisa que se repetiu em várias cidades. Aniversários. Então, esse espalhamento rápido faz com que a gente tenha que pensar como lidar com isso. Então, precisa ter política social que apoie quem não pode ou não tem um trabalho que possa ser feito em home office. Aí, ficar em casa coloca uma questão. Então, a gente tem percebido, isso tem sido discutido muito, que aumenta, então, por exemplo, a incidência de violência doméstica, transtorno mental importante, um quadro de depressão, também fica mais vulnerável por causa do isolamento, pela perda das redes sociais, aumenta o alcoolismo, né, o consumo de bebidas alcoólicas. Então, isso também é uma situação complicada. Né? E os conflitos familiares, que quando a gente está todo mundo fora trabalhando, eles vão ficando debaixo do tapete, ficando para depois, quando fica todo mundo em casa,
aí as coisas afloram. Então, muitas são as questões que estão envolvidas nessa coisa do confinamento domiciliar. E quando você está diante de alguém que fala assim, eu não consigo ficar aqui, você precisa entender o que está acontecendo ali. Não basta dizer, você tem que ficar. Não, você precisa entender qual é o contexto para poder ajudar aquela pessoa a pensar como enfrentar o que está acontecendo. Então, existe uma necessidade de fazer um acompanhamento, e aí, nos grupos que estão em indicação epidemiológica de isolamento, né? Porque uma coisa é aqui na minha casa não tem ninguém contaminado, e não teve até o momento. Então, eu estou dentro de casa num isolamento social voluntário, porque eu sei que se eu sair na rua eu vou estar exposta. Agora, se eu tivesse alguém na minha família doente, o isolamento social, ele é obrigatório. Por quê? Porque eu sou fonte de contaminação de outras pessoas. Esses grupos que estão nessa situação de fonte de contaminação, esses precisam ser acompanhados muito de perto. Aí que vem toda uma outra discussão que a gente conversou outro dia, assim, como é que eu faço isso, né? Então, o Brasil, ele tem algumas experiências no próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, que dão algumas dicas para nós, né? Então, a gente tem vários serviços que têm a possibilidade de funcionar nos territórios. Se eu pegar, por exemplo, as equipes de saúde da família, elas têm uma área de cobertura, lá, a área que elas são responsáveis, que tem os agentes comunitários de saúde, onde tem o cadastro das pessoas. Inclusive, a saúde da família, na maior parte do Brasil, está em regiões onde a vulnerabilidade das pessoas é maior, onde o Estado chega menos, onde a pobreza chega mais, né? Onde o crime organizado chega. Então, nesses frontes de alta vulnerabilidade, onde a vida é muito mais precária, a gente ainda poderia lançar mão do recurso das equipes de saúde da família. Então, identificar, por exemplo, quem são as pessoas que estão suspeitas e fazer um apoio para uma orientação do isolamento, uma orientação de como isso vai, medidas e uma escuta para ir dando suporte, é super importante. Vamos dizer que a epidemia, os casos que chegam no hospital, eles são a ponta do iceberg. Então, para cada caso que chega no hospital, eu tenho centenas de casos, alguns diagnosticados e num quadro mais leve e outros não diagnosticados. Eu preciso, então, eu poderia pensar que existe uma fonte para os casos graves que vão em óbito no hospital. A fonte é a comunidade, aonde a doença está se transmitindo. Então, eu precisava fazer uma intervenção na fonte. Eu tenho que ir fazer uma intervenção na comunidade. Só que não é só bloquear a comunidade, prender as pessoas, ou trancar de casa. É uma intervenção que a comunidade, ela também perceba a necessidade de se organizar, entender por que isso é importante, né? Então, ter um apoio da equipe de saúde da família e de outros grupos organizados. Eu tenho grupos culturais que estão organizados nas comunidades, eu tenho grupos religiosos organizados nas comunidades, eu tenho várias formas de organização da sociedade que poderiam estar trabalhando ativamente para ajudar, primeiro, cuidar de quem tá tendo que ficar isolado porque está doente. Por exemplo, você tem um idoso em casa que não pode sair, você fazer compra para essa pessoa, né, ir no mercado, ir atrás dos remédios, por exemplo, né? Aí a atenção básica, a equipe de saúde da família, que são essas equipes que estão o pessoal chama de postinho, né? Comumente chama de postinho, chama de clínicas de saúde, centro de saúde, são os lugares aonde normalmente, né, eles representam o Estado nesses lugares, as escolas também representam o Estado nesses lugares, é que tem a possibilidade de primeiro saber quem são as pessoas doentes, fazer uma abordagem, entender, ajudar, mas também fazer essa mobilização da sociedade em cada local. Veja, o Covid a gente não vai ter sucesso se a gente depender só dos órgãos públicos. Os órgãos públicos têm um papel, que é o papel de estruturar a rede de cuidado, de ter políticas para dar suporte para as pessoas ficarem em casa, para sustentar socialmente esse contexto, para garantir que tenha um equipamento de proteção, que tenha o médico, que tenha o agente comunitário, que tenha o enfermeiro, que tenha o leito. Esse é o papel do poder público. E de orientar a sociedade da gravidade do caso, de produzir conhecimento para que as pessoas possam se apropriar e produzir nas suas comunidades uma intervenção. Então, as igrejas, né, são
as comunidades religiosas, elas têm uma grande influência como as pessoas se organizam, elas têm acesso a um volume enorme de pessoas. As igrejas precisam entrar nessa frente conosco, junto com a saúde, para proteger os seus fiéis. Eu acho que isso é uma coisa super importante de acontecer, né? A primeira coisa que chama mais atenção do Covid são os casos mais graves e as internações e o risco de morte. Isso vai aparecendo com maior gravidade e como a gente está numa pandemia, isto é, de repente eu tenho um número enorme de casos que aparecem do dia para o outro, eu vou tendo nessa área hospitalar uma quantidade de recursos que a partir de um certo momento ela vai estar esgotada. Então todas as pessoas graves que existiam naquele momento estão ocupando todos os leitos que existiam. E o tempo de internação não é um tempo curto, não é 2, 3 dias, é 10, 15 dias. Então, aí as pessoas que ficarem graves, as próximas, não vão conseguir ter leito de internação de suporte que a gente chama de avançado, que são os centros de terapia intensiva. Essa é um dos problemas. Então, por isso que a gente tem que pensar assim, o poder público precisa garantir que a expansão dessa rede, por causa do número de casos, de leitos que pode atender pessoas graves, ou das 20% das pessoas que precisam de tratamento hospitalar. Só que, se eu não esgotar a fonte da onde estão vindo esses casos graves, que é a comunidade, que é o território, que é cada bairro, rapidamente eu vou esgotar toda a possibilidade de atender quando eu tiver pessoas graves. Se você parar para pensar no seu bairro, se o seu bairro tem 10 mil pessoas, a gente tem visto aí que 20% dessas pessoas vão precisar de internação, né? 2 mil leitos. De 10 mil, são 2 mil pessoas que vão precisar de internação. Só numa comunidade de 10 mil. Essa que é a grande questão. Né? Para onde vão essas pessoas? A minha cidade aqui, onde eu moro, eu moro em Rio das Ostras, que é do ladinho de Macaé, na região dos lagos. Minha cidade tem 140 mil habitantes. Se 20% da nossa população precisar de leitos, eu não vou ter vaga nos hospitais daqui. Por isso que é muito importante a gente secar a fonte dos casos graves. Onde é a fonte dos casos graves? É a comunidade. Nós precisamos fazer uma mobilização social para que todo mundo se envolva com o combate do Covid, fazendo aquilo que cabe a si mesmo, fazendo aquilo que pode ser ajudado na comunidade, o acompanhamento de quem tem mais risco. Outra coisa que a gente já tem evidência, tem algumas indicações, é que se eu tiver várias pessoas circulando numa mesma comunidade, então, por exemplo, se eu estou no mercado, eu gosto de dar o exemplo do mercado, que é clássico, né? Se eu estou no mercado, lá no mercado tem 10 pessoas circulando assintomáticas e que estejam doentes, eu vou estar recebendo uma carga de vírus maior. Há algumas suspeitas, há uma hipótese de que quem recebe uma maior carga de vírus pode evoluir com um caso mais grave. Não ser só um quadro gripal ou um quadro moderado, ser um quadro mais grave. Então, também, nós precisamos nos proteger de receber essa carga viral excessiva. Por isso que quando tem alguém naquela comunidade, ou alguém, ou certas casas com pessoas que estão contaminadas, essas pessoas precisam ficar em casas e elas precisam ser apoiadas pelos outros que não estão com a mesma situação. E todo mundo deve ficar no confinamento, sair só quando for necessário, justamente para se expor cada vez menos. Eu acho que essa é uma questão chave. Se a gente não combate a fonte, a gente vai ter rapidamente, eu posso ampliar os leitos e eu não vou conseguir resolver o problema, porque eu não fechei a torneira. Eu tenho que fechar a torneira dos casos graves. Precisa ter mobilização social. A saúde está se mobilizando? Tá. Só que tem uma coisa que é interessante pensar, que a saúde está se mobilizando principalmente para montar a rede hospitalar, os leitos para os casos graves. Ainda é muito pequena a mobilização das próprias equipes que já existem da saúde no território para ajudar, para apoiar as comunidades a enfrentar, para identificar, para acompanhar as pessoas que estão isoladas, que precisam ficar, que estão doentes. Ainda é muito pequena a nossa atuação do poder público nisso.
Porque existe uma ideia de que o modelo de enfrentamento o melhor lugar para tratar a pandemia é no hospital. A gente sabe que o melhor lugar para tratar a pandemia não é no hospital, é em casa. Porque no hospital eu vou ter uma carga viral muito maior circulando lá. Então, só deve ir para o hospital quem ficar mais grave. E como é que eu sei que a pessoa vai ter que ir para o hospital? Sendo acompanhada. Eu posso ser acompanhada pelo teleacompanhamento, né, de fora, com uma pessoa ligando para sua casa e te acompanhando periodicamente, e eu posso ser acompanhado por uma equipe que te conhece lá no seu bairro, da equipe de saúde da família. Então, essa segunda frente, que é a frente territorial que fecha a torneira, o Brasil ainda não está fazendo. A gente precisa fechar a torneira, precisa ter investimento para que as equipes de saúde da família, as equipes do Centro de Apoio Psicossocial, as equipes da atenção domiciliar, todo mundo que trabalha nos territórios possam também fazer a sua parte. Se a gente não fizer isso, nós não vamos fechar a torneira e não vai ter fim essa situação. Porque eu vou continuar tendo uma contaminação. Até porque até hoje não se sabe se a imunidade é definitiva. Não tem estudo sobre isso ainda. Né? A gente não tem nem tempo suficiente de pandemia para saber se as pessoas podem ou não ser reinfectadas. Então, o que a gente tem que fazer... Então, tem que ter um investimento na rede hospitalar? Tem. Mas tem que ter um investimento importante nesses outros tipos de serviço de saúde para cuidar das pessoas no lugar onde a contaminação é menor e para poder impedir que a contaminação seja comunitária. E qual que é a diferença de contaminação comunitária e contaminação pessoa a pessoa? A comunitária é quando eu vou para um lugar e eu, doente, tenho contato com muitas pessoas. A contaminação pessoa a pessoa é quando eu estou isolado e eu posso ter uma ou duas pessoas que eu estou convivendo, que eu como, que cuidam de mim, e aí essa pessoa tem chance de ser contaminada por mim. Mas olha a diferença. Então, é pessoa a pessoa nesse sentido. Penso que é muito importante todo mundo entender esses grandes desafios. O desafio, ele não é só um desafio da saúde, ele é um desafio social, porque a previsão que nós temos não é boa. E é também, só que tem uma coisa interessante a gente observar, que os países que conseguiram fazer uma intervenção intensa no território tiveram mais sucesso. As experiências estão aí para a gente poder falar delas. Não é o caso de aprofundar isso hoje, porque nós não vamos ter tempo, mas isso é uma coisa que chama muito a atenção. Só para a gente encerrar, se você quiser deixar alguma mensagem para quem for assistir o vídeo depois, alguma orientação. Para concluir, para quem está me ouvindo, eu queria dizer o seguinte, esse é o momento para a gente expressar a nossa solidariedade. Esse é o momento para a gente cuidar de si e cuidar do outro. Como é que é isso? Bom, eu vou estar atento ao que está acontecendo comigo, com a minha família, na minha casa, tomando as minhas medidas, e eu vou estar atento como eu me desloco para os lugares quando é necessário, eu vou estar atento para as pessoas que estão sozinhas em casa. A gente tem várias pessoas que moram sozinhas, que a gente precisa ligar para elas, ver como é que elas estão, ver se elas estão precisando de alguma coisa, se alguém da família vai no mercado, então já vai no mercado para mais alguém. A gente tem que fazer essa rede de solidariedade. E se a gente puder, também participar da associação do nosso bairro, para ajudar o combate no local onde você mora, no seu prédio, né? A orientação, o que está acontecendo no play do seu prédio. Então, é uma ativação muito importante, o que está acontecendo com seus primos, com seus tios, com seus amigos. Então, se você está identificando que alguém da sua família está confuso, não está entendendo, está revoltado, que quer sair, que não está conseguindo ficar em casa, liga para essa pessoa, escuta, tenta entender o que está acontecendo com ela e tenta ajudar ela a entender o que está acontecendo no mundo e a gravidade da situação, tá? Porque isso vai fazer diferença, é um jeito de você cuidar, é um jeito de você fazer a diferença na vida desta pessoa. Hoje, estar fisicamente longe é uma forma de cuidar. Isso não quer dizer que você estará longe mesmo, você está próximo, via telefone, via internet. Então, isso é uma coisa que eu queria pedir muito para que vocês pensassem qual é o papel de cada um no enfrentamento do Covid, porque nós vamos precisar de todo mundo para que a gente consiga sobreviver, sair bem, que as pessoas que a gente gosta fiquem bem e que elas não precisem enfrentar a situação difícil da rede hospitalar, da situação difícil de falta de leitos, para que a gente consiga ver as pessoas que a gente gosta no próximo aniversário, na próxima festa, no próximo Natal. Fica aí essa imagem
cuide de você, cuide dos seus, participe da mobilização do seu bairro, da sua comunidade, do lugar onde você trabalha. Não fique apático, precisa de todo mundo.